pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando mais uma gravação do Mais Saúde, um podcast aqui da Fórmula X, e já convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e não deixar de seguir nós aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Hoje estamos aqui com um convidado, com a doutora Michele, que é médica funcional, é uma excelente profissional, referência na nossa região. É sempre um prazer conversar com a Michele, ela tem muita informação, muita experiência. E hoje vamos falar sobre um assunto, né, doutora Michele, que está muito em alta, imunidade. E você que está aí na prática, nesses 2 anos, né, o que está acontecendo aí com a nossa imunidade, de que maneira a gente, né, pode estar melhorando essa nossa imunidade? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente está falando de um dos sistemas mais complexos do corpo. E é algo que não é um órgão, a gente não pode ver e tocar como os outros órgãos, né? Mas é um sistema super complexo e eu acho que é um dos grandes problemas da vida moderna, é justamente a gente regular a imunidade. Porque o sistema imune, ele tem vários setores e a questão nem sempre é aumentar a imunidade, mas que parte da imunidade a gente quer aumentar e que parte a gente quer, inclusive, diminuir. Porque se a gente for ver uma fase complicada de Covid, por exemplo, é um excesso de reação do sistema imune. Então, é um excesso de inflamação, que é nada mais que a resposta da nossa imunidade, e ela está descoordenada. Exatamente. Então, é muito mais a questão da gente regular, porque a gente tem áreas do sistema imune que estão muito ativas e desenfreadas, né? Então, por exemplo, a gente vê muita doença autoimune, né? A gente vê muito câncer, o câncer também é uma questão de imunidade. Nós temos uma parte do sistema imune que é para reconhecer células mal formadas e tirar elas de circulação antes que elas comecem a se multiplicar, antes que elas comecem a crescer. E no câncer, a nossa imunidade fica cega para essas células e deixa elas crescerem, então elas estão ali completamente erradas e nocivas e o corpo não percebe, não tem eficiência para eliminar. Né? Então também é um problema de imunidade. Exatamente. Então, quando a gente fala em imunidade, é tudo muito complexo. E então a questão realmente seria regular, né? A gente ter o sistema imune natural, que é o sistema imune de primeira reação, que é como se fosse aquele exército que está ali para nos defender, que é o que geralmente é mais forte em crianças, porque eles ainda não têm muita memória, então eles precisam de um sistema que defenda de tudo, né? E esse sistema, ele depende muito da nossa estrutura de saúde como um todo. Sim. Então, se a gente está doente, inflamado, debilitado, esse sistema vai estar mais frágil. Se a gente está bem, está com as vitaminas em dia, está dormindo bem, está fazendo atividade física, está em contato com a natureza, todos esses fatores, eles potencializam essa parte boa do sistema imune, né? Que é essa parte de imunidade natural, de primeira imunidade, assim. E essa imunidade é a mais interessante, porque no momento que a gente está em contato com um vírus e ele aparece, se essa imunidade está boa, o vírus não vai deixar de entrar no meu corpo. Eu não tenho como controlar isso, né? Nós temos bilhões, trilhões de micro-organismos entrando e saindo do nosso corpo. A questão é eu reconhecer rápido e nem deixar ele crescer, né? Então ele não vai se multiplicar, ele não vai começar a me adoecer, né? Então essa é a primeira defesa. Sim. E depois que ele entrou, se ele conseguiu entrar, né? A gente não passou essa barreira, aí a gente entra com outra parte da imunidade, né? Então a gente tem que montar uma resposta imune para conter aquele vírus que já está se multiplicando. Então a gente entra em outra etapa que depende de outras coisas para a gente reagir. Sim. E por último tem essa questão de conter inflamação, de recuperação, né? Então de reorganizar o corpo, de não entrar numa fase de muita inflamação, né? Do corpo não ficar exageradamente reativo. Então são várias etapas que dependem de várias coisas, de vários nutrientes, de vários hábitos, né? Eu sou muito defensora dos hábitos, eu acho que se a gente não se concentrar no básico, não adianta querer fazer de tudo, tomar 300 mil coisas, porque nada resolve, né? Falta de sono,
nada compensa o sedentarismo, uma má alimentação. Não adianta eu tomar todas as vitaminas do mundo se eu não comer direito, né? E a gente vê muito isso, né? Que as pessoas estão buscando isso, elas querem uma fórmula mágica, mas muitas vezes o básico não é feito, né? Que é a alimentação. E na alimentação você tem muitos nutrientes quando você consegue fazer uma alimentação bem balanceada, né? E você falando das crianças, eu pensei com as crianças, que para nós pais com certeza é um grande desafio, mas se a gente conseguir introduzir essa alimentação, essa primeira barreira ali, ela vai estar sendo formada. Porque acredito que as pessoas que estão pegando Covid provavelmente têm essa deficiência dessa primeira barreira, onde já passa para a fase 2, né? Que é essa questão da imunidade em si. Então, existe uma fragilidade ali, né? Então, acho que o Covid em si, na nossa imunidade, ele acaba já, quem está mais frágil já tendo essa inflamação muito alta. Seria isso? Eu acho que em termos da alimentação, a gente tem justamente duas coisas. Primeiro, é não comer o que nos inflama, porque a gente se envenena. Sim. Né? E aí a gente acaba tendo problemas e sintomas que a gente acha que é nosso. O nosso corpo, ele é feito para reagir a venenos, que a gente viveu milhões de anos na natureza sem saber se essa folha era comestível ou não. Então eu andava por aí comendo, e se eu comesse algo venenoso, eu ia ter sintomas. Sim. E eu nunca mais ia comer aquela planta, porque eu ia espirrar, eu ia ficar enjoada, eu ia vomitar, eu ia ter alergia na pele, alguma coisa ia acontecer. E nós temos essa inteligência natural de não repetir. Só que hoje a gente não escolhe os alimentos ali soltos na natureza. A gente escolhe culturalmente o que a gente considera normal comer. E aí muitas vezes eu tô comendo algo que pro meu corpo é um veneno. E aí eu tô espirrando todos os dias e eu reclamo do meu sistema imune que eu tenho rinite. Mas eu tô comendo um negócio e meu corpo tá me avisando, isso é veneno, isso faz mal. Né? Ou eu tenho dor, aí, eu tenho dor, meu corpo tem dor, ele tá errado, mas ele tá me avisando que, eu tô comendo algo que tá inflamando minhas articulações, e a gente nega essa mensagem do corpo. Então, acho que a primeira coisa, e que até é um pouco mais fácil, seria isso, assim, de não envenenar. Nas crianças, isso acaba sendo difícil, porque tudo que envenena vicia também. Exatamente. A gente acaba tendo um comportamento de vício mesmo, né? Então a gente quer mais daquelas coisas. O açúcar vicia, né? As coisas que trazem um bem-estar, assim, como uma droga mesmo, e a gente acaba procurando mais. Então a gente tem que conhecer, né? O que nos faz mal, isso é pessoal também, mas tem aquelas coisas generalizadas que todo mundo sabe que faz mal, não preciso nem dizer, né? E também de se nutrir, né? Então esse seria o outro lado, seria não colocar coisas que nos envenenam e ter os nutrientes que a gente precisa, né? As fontes. Então, agora na Covid, por exemplo, eu vejo um quadro pior em quem tem falta de ácido fólico. E ácido fólico é uma vitamina do complexo B e ele tem muito em vegetais, sabe? Assim, meio básico, comer vegetais, aquela história, comer verdes, comer, né? E aí tem muita gente com deficiência e na Covid existe esse desafio de ter muito ácido fólico. O corpo vai demandar muito dele, vai gastar mais do que precisaria. E aí se eu não tenho uma reserva, ou se eu não tenho esse hábito alimentar e como muito pouco vegetal só de vez em quando, na hora que o corpo precisa não tem. Sim. E aí vai atrasar o processo que eu preciso de reagir e de lidar com aquele vírus. Então, é algo bem básico, bem nítido, né, que a gente vê, assim. Tem outras vitaminas, né, tem o zinco. O zinco tá super popular agora, né, a gente tava falando. Tá super em alta, assim, a questão do zinco. O zinco é um nutriente que ele não é muito denso em alimentos, assim. Então, a gente consegue ele bem aos poucos. E, na verdade, o zinco ele é muito dependente da saúde do intestino. Então, algo que eu vejo sempre também é quem não tem um intestino bom, não absorve zinco. Sim. E aí tem falta de zinco. E um monte de gente toma zinco e reclama que, eu acho que esse zinco é ruim, esse zinco foi mal feito.
Porque a pessoa toma e não muda nada o nível dela, nada. Ele entrou e saiu mesmo, né? E isso acontece pela saúde do intestino, então a gente tá focando muito em suplementar zinco e tá todo mundo preocupado, e o zinco sim é essencial para a reação da imunidade, né? Uma reação saudável, mas a gente tem que ver por que tá faltando, né? E isso tem muito a ver com a saúde do intestino, que de novo tem a ver com a alimentação, né? Então uma boa estrutura do intestino depende de uma saúde como um todo legal, assim. E aí a gente comendo os vegetais, né, os alimentos naturais e saudáveis, a gente consegue ir tendo um nível normal de zinco para quando precisar mais, ele tá lá, né? Com certeza. E até pensando, né, no pós-Covid, porque geralmente todo mundo que eu conheço, né, me corrige se eu estou errada, mas pós-Covid vai ter uma inflamação muito alta, né, durante algum tempo, né, e vai precisar modular essa inflamação. E aí eu pensando aqui, né, se eu tenho também uma desbiose, né, eu vou precisar principalmente modular, se eu precisar, para mim ter uma recuperação ótima também. Então, além de eu modular minha inflamação, eu preciso fazer uma modulação intestinal também. Seria isso no pós-Covid? O intestino, eu falo que ele é como se fosse uma plantação, assim, um sistema, né? Pensa num lugar cheio de plantas. E esse sistema ele vai mudar em situações de estresse, no Covid, por exemplo, ou qualquer outra situação de estresse mais forte. E é como se crescessem pragas e ficasse sem as plantas bonitas e saudáveis, né? Então muda toda a estrutura e aí a gente precisa reorganizar isso, né? Então existe essa desorganização de flora que a gente precisa colocar de volta, né? Então a gente precisa ali das sementes saudáveis, que seriam os probióticos, a gente precisa dos nutrientes, dos alimentos e de outras coisas que vão refazer esse sistema, refazer o nosso jardim, né? Entendi. E uma das perguntas que também chegou para nós, eu acho que já até foi respondido, como aumentar a imunidade, né? Então ali começa pelo básico, né? Que é a alimentação, são os nutrientes, né? A questão do intestino, então a gente tem que se preocupar com o corpo como um todo, né? Então, as pessoas acham que muito, tô faltando vitamina D, né? E o restante todo. Então, não adianta eu ter um nível altíssimo de vitamina D e não dormir, sabe? Sono, tem uma pesquisa que comparou uma noite de sono com anti-inflamatório, e seria como tomar 8 comprimidos de anti-inflamatório. Então, assim, imagina aquela pessoa que não dorme direito nunca, que dorme pouco, ela tá deixando de desinflamar demais. Sim. E tá estragando todo o sistema imune e todos os sistemas, assim, então é muito básico e muita gente não valoriza, né? Então, eu bato muito nessa tecla do básico mesmo. O exercício é outra coisa que eu até postei esses dias, né? Que tem uma pesquisa com animais que eles inocularam um vírus bem grave nos ratos, vírus bem letal, assim. E aí eles colocaram, antes que os ratos adoecessem, eles colocaram um grupo de ratos para fazer exercício e um grupo ficou parado com o vírus no corpo. E aí aquele grupo que ficou parado, todos os ratos morreram do vírus e no outro metade. Então, assim, foi uma redução muito grande para um vírus muito grave, né? E isso sempre foi algo que eu desconfiei, assim, o vírus tá ali, tá pairando, vou ter algum contato, ele vai passar pelo meu corpo. Só que ele ainda não se multiplicou, ele ainda não me adoeceu. E se eu vou lá e faço exercício, eu vou ativar todos os meus sistemas de conter a inflamação e de reconhecimento, porque é algo muito interessante o processo de um vírus. O vírus não é nem um ser vivo, né? Ele não tem conceito de vida. E aí ele entra lá na nossa célula e ele hackeia o nosso DNA. Então eu falo que ele é o menor hacker do mundo, assim. E ele entra lá e ele dá a informação genética dele para nossa célula fazer. Então ele entrega ali, agora você vai multiplicar células de Covid, né? E aí o nosso corpo faz isso. Olha que louco, o nosso corpo aceita. Ele pega aquela informação, ok, vou multiplicar Covid. Então assim, o corpo tá meio perdido, né? E quando a gente faz exercício, por exemplo, a gente ativa esse sistema de, não, peraí,
eu tô precisando de energia aqui pros meus músculos e tal, e tem um troço aqui mandando eu multiplicar Covid. Eu não vou fazer isso, eu vou gastar minha energia no músculo, eu não vou dar minha energia pra fazer célula de Covid, né? Sim. Então, existe essa organização do corpo, do que é uma célula saudável e de onde ele vai mandar a energia, e ele se ligar, né? Porque se tem energia sobrando, se eu tô ali parada, comendo um monte, o corpo, ele pega aquilo ali, multiplica tudo que tá vindo, entra mais uma informação, sabe quando a gente tá distraído, que a gente faz uma coisa e nem vê, assim? É mais ou menos o que acontece com as nossas células, elas multiplicam ali o vírus sem se dar conta, né? Sim. E isso funciona, então, para a questão do exercício, né? Que, claro que se a gente estiver doente, estiver com dor no corpo, estiver com febre, não é para fazer exercício. Sim. Mas antes que a gente adoeça, mesmo que eu tenha contato, eu tive contato com alguém, eu sempre faço isso, né? Sim. Todas as vezes que eu acabei tendo contato sem querer, assim, que eu sabia que eu tinha tido algum contato, nossa, vou fazer exercício. Vou me matar ali, vou mostrar pro meu corpo o que ele tem que fazer, sabe? E então, essa coisa de organizar mesmo, isso funciona muito para atividade física. Isso funciona também para restrição calórica, que eu não digo fazer jejum, mas diminuir a comida dentro do limite de cada um, né? Então, se a pessoa já tá acostumada, já come pouco, até dá pra fazer uma janela e umas horas de jejum, também vai fazer com que o corpo se oriente, né? Mas quem não tá acostumado, só se regrar mesmo, né? Sim. Conter a quantidade e a qualidade da comida também é algo eficiente, porque aí o corpo ele precisa otimizar aquela energia e precisa se organizar mesmo, né? No que ele vai multiplicar, porque tem que usar energia para alguma coisa. E aí ele vai ficar mais ligado, assim, vou multiplicar isso aqui, vou multiplicar isso aqui. Não, muito interessante essa atividade física e realmente faz muito sentido, né? O que acontece? A gente adoece, a gente, né, tenta se resguardar e parece que só piora, né? Então a gente faz tudo ao contrário, né? Então em vez de, né, tentar se manter ativo, tentar fazer alguma coisa, a gente acaba contribuindo porque aquele vírus se replica cada vez mais no nosso organismo. Foi muito o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas ficaram trancadas, ficaram com medo, as academias fecharam e as pessoas abandonaram a atividade física, e isso tá comprovado estudo atrás de estudo que é ruim para a imunidade, é ruim para o Covid não estar ativo, né, antes que aconteça alguma coisa. Então, E aí, pensando, né, perguntaram aqui também as formas mais práticas para aumentar a imunidade, né? Eu acho que é todo esse resumo, né? Então, cuidar da imunidade, né? Então, começa pelo básico, que é a alimentação, né? A questão do intestino, cuidar muito também da saúde do intestino, atividade física, muito importante, as pessoas precisam estar, né, ativos também, até para poder, né, manter o corpo ocupado naquilo que realmente precisa. A questão dos nutrientes também, que muitas vezes precisa repor, né? Então, sempre, né, buscar o profissional, porque muitas vezes a pessoa repõe coisas que nem precisa, né? É o que a gente mais vê. Tô olhando na internet, vi um videozinho, tem que repor isso. As pessoas ficam, né, apavoradas, porque tudo é muito novo, mas não deixar de procurar, né, o melhor profissional e ter as melhores orientações, porque muitas vezes é só o básico, né? Então... e não tem fórmula mágica, né? Eu vejo muito isso. As pessoas chegam pra mim tomando várias coisas que elas viram na internet, que prometem resolver tudo. E pra quem tem falta de alguma coisa, vai ser mágico mesmo, vai ajudar, né? Então eu já tive pessoas com deficiência severa de magnésio que tomaram magnésio e foi mágico. Mas não que ele seja mágico pra todo mundo. Se a pessoa tem falta, ela vai repor. E aí eu acho ruim a gente ficar tentando adivinhar. Né? Eu acho que se a pessoa quer investir sozinha, ela deve investir em hábitos. Que ela nunca vai perder e ela vai ter muitos benefícios. Então investe numa higiene do sono, larga o celular mais cedo e vai pra cama ler um livro ou fazer alguma outra coisa antes de dormir. Investe em melhorar a alimentação, investe no sentido de energia mesmo, porque não precisa ser caro, né? Pode ser simples, mas organiza a alimentação, sai pra fazer qualquer atividade, põe o corpo em movimento. Eu acho que isso é o que todo mundo deve e pode fazer sozinho, né? E aí, no sentido de vitaminas e nutrientes, o ideal é a gente direcionar, né? É ter um profissional
que avalia o nosso nível de zinco. Sim. Né? Eu mesmo tinha deficiência de zinco, eu tava rindo no começo da pandemia, que eu disse, nossa, depois eu vou ficar doente, não sei porquê, né? Eu não tinha nem olhado meu exame, tava lá meu zinco baixo. Porque eu sempre tive um intestino complicado, então, né, faz sentido dentro daquilo que eu tava falando. Mas, assim, saber o que a gente precisa, né, saber se eu preciso de zinco, se eu preciso, enfim, né, muitas coisas, tratar o intestino, magnésio e outras coisas, é super importante. Mas não é o principal, né, é algo que a gente vai afinar. Com certeza. Mas precisa muito, e a vitamina D também, né, algo que todo mundo tá querendo tomar e que tá super em alta. Na verdade, ela é um hormônio, né, e ela é super importante, mas não... o certo é a gente medir, pelo menos uma vez, para ter uma noção de como que é para cada pessoa. Tem gente que tem níveis absurdamente baixos e pega sol e tal, mas tem alguma disfunção. E tem gente que tem ela boa e não precisa. Não precisa. Então, a gente saber, né, o que está acontecendo, conhecer o corpo também por dentro para fazer esses ajustes acaba sendo mais interessante, né? Com certeza. E até para finalizar aqui, eu acho que a palavra, né, a frase, né, que é como você falou, né, invista em bons hábitos, né? Eu achei tão forte isso. E é isso, né? São nossas escolhas para a imunidade, para o nosso corpo, para a nossa saúde e para a nossa saúde mental. Eu acho que muito antes, né, de a gente pensar em sair correndo e comprar qualquer coisa, né, começa, né, por isso, por bons hábitos. E eu achei essa frase tão importante e acho que é uma frase que a gente até pode finalizar. E quero aproveitar para agradecer a doutora Michele por esse tempo. Eu sei que está numa semana bem corrida, com os casos aumentando na região. E ela, né, aceitou o nosso convite. Estamos aqui nesse momento para fazer essa gravação. Então, quero agradecer você, né, pelo carinho de sempre. E deixo com você, né, para falar um pouquinho aqui, né, onde você está, onde você atende e deixar sua palavra final também. Então, obrigada pelo convite, por essa oportunidade também de poder, né, passar uma mensagem que eu acho importante para todo mundo. E é isso, né? Tô aqui no consultório em Garopaba, atendendo bastante online também. Sim. E aí o contato a gente pode deixar. Sim, aí a Gabi consegue depois passar para nós, né, Gabi? A Gabi consegue botar na gravação o endereço certinho para as pessoas que estão nos assistindo, né? Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. A doutora Michele é referência na região, então atende online também, acaba facilitando bastante, principalmente nesse momento. Então vocês, né, que precisarem entrar em contato, vai ter o contato da doutora Michele aqui. E mais uma vez, muito obrigada, doutora Michele. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, nos acompanhar também, que em breve estaremos, né, colocando mais vídeos com outros profissionais também.